Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Francisco trazendo mais duas questões da prova SAEP do terceiro ano do ensino médio de 2017. Vamos lá para as questões? A 46 diz o seguinte: uma torneira foi aberta para completar a capacidade de uma caixa d'água de 1000 litros, que inicialmente estava com 250 litros de água. A quantidade de litros que flui dessa torneira por hora é constante. Ao completar a capacidade de 1000 litros na caixa, 2 horas e meia depois, essa torneira foi fechada. Qual é o gráfico que representa a relação entre a quantidade de água nessa caixa e o tempo que a torneira ficou aberta? Então vamos lá, a primeira informação importante aqui para a gente é que ele disse que a caixa já tinha 250 litros de água, ou seja, o gráfico dessa função vai começar a partir do valor 250 no eixo vertical, no eixo que está em pé, que é exatamente o que representa a quantidade de água na caixa. Então com isso a gente elimina as letras B, porque está começando em 750, a letra C, porque está começando em 0 litros, e a letra D, que está começando em 750 também. Mas ele diz aqui, ó, que a quantidade de litros que flui dessa torneira por hora é constante. Toda vez que vocês visualizarem a palavra constante, lembre-se que o gráfico trata-se de uma reta. Sendo assim, a gente já consegue eliminar a letra E e definitivamente chegar aqui na solução do problema, que é a letra A. Mas vamos analisar a letra E aqui, que ela tem dois problemas que fazem com que ela não seja a alternativa correta da questão. A primeira, como eu acabei de falar, é que o gráfico dela não é uma reta, então não é constante, esse fluxo de água não foi constante. E o outro problema é que os 1000 litros d'água, segundo o enunciado da questão, foram alcançados às 2 horas e meia depois. E aí o que é que ele está dizendo aqui, ó, nesse gráfico? Que os 1000 litros de água foram atingidos às 2 horas. Cada intervalo desse aqui corresponde a meia hora. Meia hora, uma e meia, duas, 2 e meia. Então a gente percebe claramente aqui que os 1000 litros foram alcançados às 2 horas, ou seja, 2 horas depois, e não 2 horas e meia. Sendo assim, a gente elimina também a letra E, e a alternativa correta da nossa questão é a letra A. O descritor trabalhado aqui nesta questão, pessoal, ele está no eixo 3, que é o de números e operações, álgebra e funções, e é o descritor D20, que é o de analisar crescimento, decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráfico. Bom, esperamos que vocês estejam gostando do vídeo. Para não deixar lá para o final, para não esquecer, clica logo o dedão aí no teu like para ajudar na divulgação. E se não está inscrito, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro das novidades do canal. Vamos lá para a próxima questão. Questão 47. Priscila é diretora de uma escola. Ela dispõe de R$500 para comprar livros didáticos iguais. No momento da compra, ela tentou conseguir um desconto de R$5 em cada unidade, o que faria com que ela pudesse levar 5 livros a mais pelo mesmo valor total. Porém, nenhum desconto foi concedido. Qual é o preço de cada livro comprado por Priscila? Os livros são todos iguais, como diz aqui o enunciado do problema. Então, todos eles terão o mesmo preço, que nós vamos chamar aqui de P, tá? A variável que nós vamos atribuir para o preço de cada livro. E a quantidade nós vamos chamar de Q. Então, ótimo, se a gente multiplicar essa quantidade pelo preço ou o preço pela quantidade, tem que totalizar o valor que Priscila dispõe para essa compra. Então, a gente já forma aqui a nossa primeira equação. P vezes Q é igual a 500, tá? Na outra situação, se ela tivesse conseguido, olha como iria ficar a nossa equação. Primeiro que o preço de cada livro ia ser o quê? P menos 5, né? Se ela tivesse conseguido o desconto. E aí a nova quantidade seria o quê? Q mais 5, porque ela ia poder levar mais 5 livros. Então aí agora, ó, multiplicando o novo preço pela nova quantidade, ou seja, P menos 5 vezes Q mais 5, alcançaria aí uns R$500. Então aqui nós temos as duas equações que a gente vai utilizar para resolver o problema. Primeiramente vamos fazer o que aqui? Ó? Aplicar a propriedade distributiva com essas duas expressões algébricas aqui, beleza? P vezes Q dá PQ, P vezes mais 5 dá mais 5P, menos 5 vezes Q menos 5Q, e menos 5 vezes mais 5 menos 25, tudo isso igual a 500. Mas observe, ó, que P vezes Q é igual a 500. Então aqui eu posso substituir P vezes Q por 500 e fica assim a nossa equação. Só que 500 do lado esquerdo e do lado direito da nossa equação, a gente pode simplificar um com o outro e nos restou aqui 5P menos 5Q é igual a 25. Observe que todos os coeficientes, inclusive o termo independente, são múltiplos de 5. Então nós podemos simplificar essa equação dividindo todos os termos por 5. Fazendo isso, 5 dividido por 5 dá 1, menos 5 dividido por 5 dá menos 1, e 25 dividido por 5 dá 5. A nossa nova equação é P menos Q
igual a 5. Mas observe que a questão está querendo o preço de cada livro. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar a variável Q. Fazendo esse isolamento da variável Q, passando o menos Q para o segundo membro e trazendo o 5 positivo para o primeiro, ficamos com a variável P escrita como sendo P menos 5. Então vamos lá, vamos pegar essa equação aqui, ó, P vezes Q, olha o Q aqui em destaque, e vou substituir esse Q por P menos 5. Então ficamos aqui com P multiplicado por P menos 5, aplicando novamente a distributiva aqui, ó, P vezes P, P ao quadrado, e P vezes menos 5, menos 5P. Agora, trazendo esse 500 para o primeiro membro, ficamos aqui com a nossa equação do segundo grau tradicionalíssima. E a gente pode utilizar Bhaskara para resolver essa equação. Então vamos lá. Destacando os coeficientes. Quem é o coeficiente A de P2? É 1. Quem é o coeficiente de P, que é o valor de B? Menos 5. E o termo independente C é menos 500. Então vamos lá para o nosso discriminante. B ao quadrado. Quem é o nosso B? Menos 5. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, e o A é igual a 1, então, vezes 1, vezes o valor de C, que é menos 500. Então, ficamos com tudo isso aqui. Ó. Então, vamos lá. Quem vai ser o nosso delta? Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. E menos 5 vezes menos 5 dá 25. Aqui nós vamos ter menos multiplicado por mais dá menos, e menos multiplicado por menos dá mais. E 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 500 dá 2.000. Então, o nosso delta é 25 mais 2.000, que é um total aqui de 2.025. Então, vamos lá para a forma de Bhaskara, propriamente dita, para calcular o valor de P, né? Então, menos B, o nosso B é menos 5, então menos menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, que deu 2.025, então raiz quadrada de 2.025, tudo isso dividido por 2 vezes A, que é 1, então 12 vezes 1. Então, vamos lá, menos com menos aqui dá mais, raiz quadrada de 2.025 é 45, e 2 vezes 1 é 2. Então, ficamos aqui com 5, mais ou menos 45, dividido por 2. Só que a gente está buscando o quê? O preço de um livro. E preço de livro não pode ser um valor negativo. Então, a gente não vai pegar as duas opções. Vamos pegar somente pela soma aqui, tá certo? Então, o nosso P vai ser apenas o 5 mais 45 dividido por 2. 5 mais 45 é igual a 50, e 50 dividido por 2 é igual a 25. A alternativa correta da questão é a letra C. O descritor trabalhado nessa questão, ele está no eixo número 3, números e operações, álgebra e funções, e é o D17, que é o de resolver problema envolvendo a equação do segundo grau.